Muito bem, então, meus irmãos, vamos para a nossa aula de hoje, vamos seguindo, então. Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus, né? Como nós já vimos nas aulas, na aula anterior, transcultural traz aquela ideia de se transpor barreiras culturais de um povo, de uma civilização, como nós já falamos. Tudo isso nós já sabemos. Nós temos a palavra trans e a palavra significa assim, ou antes ou após, né? Está a transpassar, né? No caso, Paz do Senhor, Evandro, Deus abençoe, viu? Boa noite, pastor. Desculpa pelo atraso. Tá? Imagina, já iniciamos, tá ok? Então seria o quê? Seria transpor barreiras, né, de um povo, de uma civilização, como nós já falamos anteriormente. E no caso, para quê? Para poder apresentar o amor de Deus segundo o Espírito Santo. Tá ligado o seu microfone, Evandro? Tá bom, desculpa, pastor. Imagina. Cuidando assim, meus irmãos, cuidando assim de diferentes aspectos da vida das pessoas, ou seja, buscando levar a elas o conhecimento da verdade divina em todos os aspectos, e assim estabelecer aqui na Terra o reino de Deus, ou seja, estabelecer isso no coração das pessoas. É claro, meus irmãos, que o Evangelho não muda culturas. Isso tem que ficar bem claro para todos nós. O Evangelho ele não vai mudar culturas, mas ele vai o quê? Confrontar os pecados que muitas vezes fazem parte dessa cultura, né? Esses pecados muitas vezes são culturais até. Então, quando nós vemos, meus irmãos, lá em Gênesis 17:4, a promessa de Deus a Abraão, que inclusive no versículo seguinte a este, tem o seu nome tocado para Abraão, de que ele será um pai de múltiplas nações, de multidões de nações. Bem-vinda, Solange. Deus abençoe, viu? Já iniciamos. Então, facilmente nós percebemos ali que Deus estava o quê? Deus estava acolhendo uma família, para quê? Para, através desta família, alcançar todas as famílias da terra. E é o amor de Deus que vai acabar por motivar o serviço ou o trabalho missionário e que vai transpor essas barreiras. Então é o amor que vai trazer isso. O romper de certos obstáculos culturais, como nós já falamos na aula anterior, ou seja, da língua, da geografia, entre outras coisas, né? É o amor de Deus que vai nos levar a fazer isso. E assim será apresentado o Evangelho a todos os povos, de todas as nações. Entenda, meu querido, que neste sentido, o ser humano é a coisa mais importante que Deus criou. Parece que não, as pessoas às vezes falam algumas coisas sem conhecimento, mas é verdade. O ser humano é a coisa mais importante que Deus criou. Porque nós somos sim a obra-prima de Deus, podemos dizer assim, não se comparando com o mundo, mas se comparando com a semelhança, a imagem, a nossa relação com Ele, a proximidade com Ele, o contato, a troca de palavras, o convívio, né? Tanto que ele nunca, em hipótese alguma, ele abandonou a sua criação. Por mais que o homem erre, ao contrário, ele se fez inclusive carne, né? Ele se fez homem para poder pagar pela nossa redenção, sabendo que nós seríamos incapazes de fazer isto, né? Incapazes deste feito. Meus irmãos, nós vemos claramente que ele não abandona em tempo algum a história da humanidade e que ele é, na verdade, a parte principal dela. A parte principal, porque ele nos oferece refúgio, nos oferece fortaleza. Para quê? Para que nós possamos resistir a todos os ataques mundanos. Ele nos alerta de que, como cristãos que nós somos, nós temos o dever de divulgar o reino de Deus. De divulgar o reino de Deus. Meus irmãos, a tarefa mais importante da igreja hoje, tanto a local como a universal, como nós já falamos, quem é essa universal, né? Ou seja, de todo aquele que vive esta relação verdadeira com Deus, é a evangelização. Né? Nós já falamos, está diretamente ligada à doutrina e a ensinos
Então não é somente a evangelização, não é somente falar que Deus está vivo, Jesus vive, Cristo vive. Não é isso, é você aprender, é você ser doutrinado, ser ensinado nesta relação com Deus. Por mais que sejam hoje tempos de crise, o ID do Senhor, ele não pode parar. Por quê? Ele salva e define o ser humano. Ele atrai as pessoas para Cristo, ele torna a igreja viva, eficaz, ele leva a igreja a viver em comunhão. E isto, meu amado irmão, deve ser levado pelo missionário de uma cultura a outra, para poder alcançar o ser humano onde quer que ele esteja, transformando, levando ele a viver de acordo com o Evangelho. Como nós já falamos, Deus escolheu Israel para isso, falamos na aula passada, porém eles acabaram por buscar mais serem abençoados do que abençoadores, né? Mais serem abençoados do que abençoadores. Eles pensaram que Deus estava somente preocupado com eles, somente preocupado com eles. Eles confundiram a eleição, porque eles foram eleitos, com elitismo. Eles pensaram que a sua cultura era melhor do que as demais. Isso causou neles uma cegueira espiritual muito grande. Mas com tudo isso, Deus tem um propósito. E continuou nesse propósito para alcançar o ser humano no Novo Testamento, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? E não apenas uma nação, não apenas uma nação, mas todo o mundo, todas as nações, todas as etnias. A leitura de hoje ela está em Gênesis 12, de 1 a 3. E nós vamos ler em Gênesis 17, de 1 a 8. Vamos fazer a leitura para que nós possamos ter um entendimento melhor desta aula de hoje. Vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, de 1 a 3. Gênesis 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e será perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás pai de uma grande multidão, de multidões de nações, e não te chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidões de nações te tenho posto. Te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. A leitura está desta forma, meus amados. Mas vamos entrar já no primeiro assunto, né? Esse primeiro assunto quer mostrar para nós aqui o chamado de Abraão, a sua natureza missionária. Então, Deus ordenou a ele que ele deveria sair da sua terra. Então, nós já vimos aí um encontro com outras culturas, meus irmãos. São 830 quilômetros, mais ou menos, de Ur dos Caldeus até Canaã, né? Então, quantas civilizações ele conheceu, quantas nações, quantos povos ele conheceu,
já naquela época, quantas etnias, com quantas pessoas ele se relacionou. Haja visto que um pouco antes, ali na Torre de Babel, Deus já havia feito a confusão de línguas no mundo. Não é verdade? É dessa maneira. Então, com quantas pessoas ele se relacionou? Por onde ele passou, ele já estava apresentando ali o Senhor, né? Já estava apresentando ali o Senhor. Então, Abraão ali seguiria o quê? Um destino totalmente desconhecido por ele. Hebreus 11:8 diz, né, que pela fé é que Abraão foi chamado e ele obedeceu. Ele obedeceu a fim de ir para o lugar onde devia receber este lugar por herança. Ele partiu, meus amados, sem saber para onde ia, pela sua fé, naquela voz que falava com ele, né? Mas ele partiu com a certeza dentro do coração de que nele seriam benditas as famílias da terra. Quando em Gênesis 12, de 1 a 3, Deus mandou ele sair da sua terra, Deus fez a ele 7 promessas naquele pequeno texto, né? E foi dividida essas 7 promessas ali em 2 grupos, ou seja, ele fez promessas pessoais. Uma das promessas é que ele faria de Abraão uma grande nação, que ele iria abençoá-lo, é a segunda, que ele engrandeceria o seu nome e que ele seria uma bênção. Só aí nós temos 4, né? Só aí nós temos 4 pessoais, não é verdade? E essas promessas também foram feitas para ele de uma maneira bem específica, né? Bem específica, porque Deus acrescentou uma 5ª promessa dizendo assim: abençoarei a todos que te abençoarem. Uma 6ª, vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. E a 7ª, em ti serão benditas todas as famílias. Então ele saiu com todas essas promessas. Então nós vemos claramente que é uma bênção para o mundo através desta relação com Abraão e com a sua descendência. O texto fala claramente com a sua descendência, com a descendência de Abraão. Nós vemos claramente que há uma bênção para o mundo que seria entregue pela descendência. Repetir a palavra descendência para quê? Para poder falar para vocês que Paulo, lá em Gálatas 3, ele deixa muito claro que Deus prometera a Abraão e a sua descendência. Falei novamente, não descendências, meus amados irmãos. E aqui nós precisamos entender que ele se referia exclusivamente a Cristo. Porque se fossem as descendências de Abraão, nós teríamos mais e outras pessoas exercendo a função de Cristo. E não, ele se referia ali exclusivamente a Cristo. Então fica claro, portanto, aqui que o Evangelho seria revelado através de Cristo a todo mundo, conforme Gálatas 3, de 8 a 16. Basta a gente ler lá. O versículo 16 de Abraão, ele deixa um pouco mais claro isso, né? Ele diz assim, que as promessas foram feitas para Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, né? Porém, como de um só. E o seu descendente é Cristo Jesus. Isso está em Gálatas 3, versículo 16. Mas a leitura ideal é de 8 a 16. E assim, meus amados irmãos, Deus, através de uma família, apresentou a salvação, ou seja, a salvação para o mundo todo. Meus irmãos, precisamos ampliar nossa visão missionária, porque o primordial nos é fornecido pelo próprio Deus. O primordial é fornecido pelo próprio Deus. A natureza missionária de Deus, ela é demonstrada em todo o contexto da Escritura Sagrada. Deus, meus irmãos, ele se relaciona com cada ser humano individualmente, como nós já falamos. E a sua palavra pode ser aprendida por todos, mesmo através da criação. Romanos 1, de 19 a 20, eu não vou fazer a leitura, mas diz que os homens eles são indesculpáveis na omissão do reconhecimento da criação através dele, né? Deus ele criou o mundo e nós somos indesculpáveis por não reconhecer isso, né? Deus, meus amados, é infinito, Deus ele é transcendental, Deus ele é imanente, e essa palavra muitas vezes é pouco conhecida, mas significa que ele é maior do que o universo que ele criou.
e é presente e ativo neste universo. Deus, ele é imutável, ele é eterno. Portanto, meus irmãos, Deus é o maior protagonista das atividades missionárias já conhecidos. Ele age assim pela sua graça, a fim de reconciliar o mundo consigo mesmo. Consigo mesmo. 2 Coríntios 5, no versículo 19, diz que Deus, ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ele não imputou ali aos homens as suas transgressões, né? E ele confiou ali a nós a sua palavra de reconciliação. 2 Coríntios 5,19. Deus sabe que o ser humano, ele é limitado, mas mesmo assim ele se relaciona com o ser humano. Ele disse a Abraão: ainda em minha presença, anda em minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:1, que foi a leitura que nós fizemos, né? Ser perfeito. E aí Abraão cai sobre o seu rosto, porque Deus ali falou diretamente com ele. E ao falar de uma grande multidão também para ele, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. E aí nós precisamos aprender por que essa mudança e o que mudou isso aí, né? A palavra que mudou foi a palavra Abraão ou Avram significa pai de um povo ou pai exaltado. Quando ele muda para Abraham, ele coloca o H ali no meio, uma vogal H, ou seja, Abraão significa o quê? Significa que ele é pai de um grande povo, de uma grande multidão. Gênesis 17, no versículo 5, fala isso, porque por pai de muitas nações ele colocou Abraão, né? Então o que mudou foi a letra A, vogal H. De Avram foi Abraham. Então mudou dessa maneira o nome por este motivo. Ele deixou de ser um pai exaltado, né? O pai de um povo, e ele passou a ser pai de uma multidão, ou seja, um pai de muitas nações, né? De muitas nações. Meus irmãos, se nós dermos uma olhadinha lá em Hebreus 5:1, lá diz que nós devemos o quê? Sermos imitadores de Cristo. Portanto, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Nós estamos aqui no terceiro tópico desse primeiro assunto, né? Então, Deus, ele é o maior modelo missionário que pode ser apresentado para nós. O Deus triuno, ele é o nosso exemplo para tudo. Aliás, João diz que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Que fique bem claro isso para cada um de nós, né? Deus, na aliança com Abraão, ele troca o seu nome para Abraão. Abrão, e trocou o nome para Abraão, reafirmando que esta aliança transcenderia ao cumprimento geográfico e ao cumprimento cultural desta promessa, né? Assim, Deus é de fato o maior protagonista das atividades missionárias, sendo ele também o maior modelo missionário de que nós dispomos. Claro é que homens do passado, e inclusive do presente, merecem a nossa atenção, alguns deles, é claro. Para quê? Para poder ampliar um pouco também a nossa visão missionária, mas o nosso principal modelo é, de fato, Deus. Vejam vocês Jesus, né? Ele veio e revelou o quê? A glória do Pai. Está lá em João 17, 4 e 5. Ele veio e revelou a glória do Pai. Ele deu o exemplo para nós em todos os sentidos. Deu o exemplo para nós em todos os sentidos. 1 Pedro 2, 21 nos fala claramente sobre isso. Fala também ali em Hebreus 2, 9 que ele morreu em nosso lugar. Ele se deu como sacrifício por mim e por você. E lá em Romanos 4, 25 diz que ele ressuscitou para a nossa justificação, meus amados. Cristo, meus irmãos, estando em meio ao pecado,
Ele vivia a cultura do céu, uma cultura santa, onde o pecado não estava, não existia. Ele se fez homem e veio aqui habitar entre nós na terra. Ele passou a viver em uma cultura de morte, sendo ele, meus irmãos, a própria vida. Ele passou a viver e habitar numa cultura de morte. Fica claro assim, meus irmãos, que ele saiu de uma cultura e viveu em outra, uma cultura de pecado, porém sem pecar, sem errar, em hipótese alguma, meus amados. Ele pecou ou ele errou. Deve ser este também o maior exemplo para mim e para você. Nós temos que transformar pessoas e não nos permitir envolver com os pecados das pessoas, né? É dessa maneira que nós temos que viver e pregar o Evangelho. Então nós estamos na igreja, nós vamos falar de Deus para uma pessoa e nós começamos a frequentar a casa dela e começamos a falar de Deus, ela sabe que nós somos cristãos, então ela vai recepcionar a nossa palavra. Sim, o que nós não podemos é permitir que os pecados nos sejam apresentados por Ele sem que nós repreendamos esses pecados, né? Já o Espírito Santo, o Paracleto, que Cristo, quando foi, ele nos deixou o Paracleto, ele veio para quê? Ele veio para habitar na igreja. Ele veio para habitar na igreja e para convencer o mundo. Convencer o mundo. Ele vai agir na igreja, tá? E por meio da igreja. Ele vai agir na igreja e por meio da igreja. João 16, de 8 a 11. De 8 a 11, fala sobre isso. João 16, de 8 a 11. Portanto, somos cooperadores de Deus. Nós temos que ter o Deus triuno como modelo. Quando eu falo Deus triuno, eu falo Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos que ter Ele como modelo. Nós não podemos nos impor, meus amados, nós temos que levar e apresentar o Evangelho. Eu sei que muitas vezes a pessoa não atende, zomba da gente, desqualifica a gente, distrata a gente, e aí nós nos irritamos, e daí, sabe, eu sei porque eu já tive algum sentimento, vai dar vontade de colocar a palavra de Deus goela abaixo na garganta dele, né? E não é assim que funciona. Depois de algum tempo a gente aprende que não é assim, né? Nós não podemos nos sentir no direito de querer fazer o trabalho do Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Quem transforma é o Espírito Santo. A nossa missão, meus amados, é levar a palavra de Deus, é cumprir simplesmente o ID do Senhor, é cumprir o ID do Senhor, divulgar o Evangelho, divulgar o reino de Deus. Conversar e convencer as pessoas sobre isso é uma relação conosco. Agora, transformar a pessoa, fazer com que ela creia, isso é com o Espírito Santo, né? Nós vamos agora para o segundo assunto desta aula. E nós vamos entender o quê? Que o Deus da Bíblia é o mesmo Deus da história. O Deus da Bíblia é o mesmo Deus da história. De Gênesis a Apocalipse, Deus é um só. De Gênesis até o dia que nós estamos hoje aqui conversando agora, é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. É o Deus da eternidade. Nós não estaremos mais aqui, Ele já estará na eternidade e nós ali aos seus pés clamando, né? Nós aos seus pés ali clamando. Dessa maneira, meus amados, é dessa maneira. Ele tem um propósito que é escrito desde o início até o fim das Escrituras, em Apocalipse 22, até o fim das Escrituras. E assim é revelado o amor de Deus para todas as nações da terra. Deus, meus irmãos, Ele ama de uma forma profunda, de uma forma perfeita, e Ele criou assim o quê? Um plano de redenção. Ele criou um plano de redenção, onde está incluído tudo que Ele tem e tudo que Ele é. Tanto que, meus irmãos, Ele nos ofereceu o seu amado Filho Jesus Cristo como nosso Redentor. João 3,16. Quase todos conhecem este versículo, João 3,16. É um amor universal e, ao mesmo tempo, individual, por mim e por você. É dessa maneira. Só que esse amor ele busca despertar no homem este mesmo amor como resposta para com Deus. Então Deus te dá esse amor esperando uma resposta sua para Ele. E a resposta sua para Ele vai tornar isso uma doação
mútua, uma doação completa, uma relação ilimitada. E o homem vivendo esta realidade em si, ele se tornará o quê? Um multiplicador dessas ações, ou seja, ele vai aplicar esse amor de Deus ao seu próximo. Ao seu próximo. Meus amados, não existe como você ser luz do mundo e sal da terra se você não tiver dentro do seu coração o amor. Não existe. E como nós sabemos, o amor ele é um fruto do Espírito, como nós falamos também bastante a respeito. E não é um dom de Deus, é um fruto do Espírito que você vai se enchendo, vai se abastecendo daquilo, você vai transformando o seu ser com o poder do Espírito Santo na sua vida para poder te deixar bem claro isso tudo para que você possa se dedicar cada vez mais a isso. Né? O fruto do Espírito, ou seja, o amor, ele é aquilo que vai te acrescentar aquela qualidade moral, aquela qualidade ética que tem que ser vivida pelo ser. É o equilíbrio. Antes de você agredir, antes de você falar de uma maneira desordenada, você tem que pensar. Você tem que pensar, você tem que cair em si, você tem que ter o domínio próprio. Este amor que nós estamos falando aqui, meus amados, é o amor ágape. É o amor ágape. Não sei se vocês anotam, mas é o amor ágape. Ágape significa aquele amor perfeito, aquele amor incondicional. Está lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Eu tenho vários escritos a respeito disso. Como vou dizer, ele descreve esse amor assim como um amor altruísta, um amor justo, verdadeiro, paciente. É aquele amor perfeito, é o amor ágape, ele nunca acaba. Esse é o tipo de amor que está acima de todos os outros. É um amor voluntário, ilimitado, indescritível, incomparável. Ele é demonstrado, ele é inclusivo no significado real, perfeito da palavra. Ele não destaca pessoas, ele não distingue pessoas. É um amor que ele abraça tudo e a todos. Né? É usado de uma maneira comum, de uma maneira correta. Ou seja, ele inclui todo o ser humano. Todo o ser humano. Concluindo, meus amados, o amor de Deus é justo. Ele ama o pecador. Ele ama o pecador, mas não obriga o pecador a nada. O próprio texto de João 3,16 nos deixa claro isso. Agora a Bíblia também ele fala de outros tipos de amor. Nós poderíamos nos aprofundar neste, que é o amor ágape, mas não nos aprofundamos muito, porque não é o caso da aula de hoje. Mas a Bíblia fala de outros, eu vou citar para os irmãos também, mas bem assim, superficialmente, tá bom? Nós temos também o amor philos, ou phileô, filéu, alguns leem filéu. Esse é o amor que existe entre amigos, né? É aquele amor de afinidade, então esse é o amor filéu. Tem também o amor eros. Amor eros é aquele que descreve o amor entre um homem e uma mulher, em uma relação íntima. Esse é o amor, é mais que apenas um desejo, é mais que apenas o sexo, vamos ser claros, né? É mais do que o desejo de satisfazer impulsos sexuais. É um amor eros, ele chama você para um amor mais íntimo, um amor especial entre duas pessoas de sexos opostos, né? Cânticos 8, versículo 6 e 7 nos fala sobre isso. Essa intimidade é o amor eros, né? E nós temos também o amor storge, ou fraternal, amor storge ou fraternal. Ele é aquele amor entre família, é os laços de sangue que são muito fortes, né? É a afinidade que muitos de nós sentimos com a família. É um tipo de um amor um pouco mais especial, né? Então, tá feito aí um resuminho para os irmãos. Mas não se esqueçam que o amor de Deus é Ele próprio. O amor de Deus é Ele próprio. Porque a essência de Deus, meus amados, é o amor. Que Ele é a base, Ele é a base de todo o seu plano de redenção, né? Todo o seu plano de redenção. O tópico 2 desse segundo assunto traz a nós o assunto da redenção no Antigo Testamento. E a palavra redenção no Antigo Testamento, ela vem de redimir, vem de remir, ou seja, é a libertação, é a reabilitação, é o reparo, é salvação, ou seja, é adquirir de novo.
é livrar-se das penas do inferno. É o livramento da escravidão através do preço pago por um redentor. Está lá em Levítico 25, a partir de 48. Acho que é de 48 a 54, 55. Né? No Antigo Testamento, Deus revela a si mesmo como redentor em favor do homem. Tanto que ele livrou o povo da servidão do Egito. Entre tantos outros livramentos, entre tantos outros fatos que aconteceram, né? E ele busca com isso o compromisso do povo. Tudo isso que ele fez, ele vai buscando o quê? O compromisso do povo. É o povo se entregar, enxergar, ver realmente, abraçar essa relação com ele. Meus irmãos, para os judeus, a título de conhecimento, né? Este evento é um dos mais notáveis do Antigo Testamento. A retirada do povo do Egito. Está lá em Êxodo 12, 13. Esse é um dos maiores eventos, o mais notável evento que aconteceu. É lógico que juntamente com o evento do sangue do Cordeiro, para a remissão dos pecados ali como sacrifício, né? Como sacrifício no Antigo Testamento. Né? Já no Novo Testamento, que já é o terceiro tópico, isso tornou-se o quê? Uma atividade estritamente divina, né? Estritamente divina e realizada por Jesus Cristo, como está lá em Efésios 1, 7. A palavra lutron significa do grego resgate, preço de soltura, ou resgate, pago a Deus, meus amados. Entendam, pago a Deus. Nada disso. Jesus não foi lá e morreu para pagar, para comprar a gente da mão do maligno, não. Foi pago a Deus. Significa libertação, salvação. A palavra do latim redemptio, ou redemptio, né, significa comprar, obter, ganhar, ou seja, comprar de volta. É o significado da junção dessas palavras. Essas duas palavras, elas trazem comprar de volta. Comprar de volta. Isso significa, meus amados, a redenção pelo resgate. A redenção pelo resgate. Nós fomos redimidos pelo resgate pago por Cristo. Jesus Cristo pagou o nosso resgate, pelo nosso resgate. Ele abriu o caminho para que nós voltássemos a ter uma relação com Deus. Um preço, já falei para os irmãos, pago a Deus Pai. Pago a Deus Pai. Para quê? Para que se cumprisse a sua justiça sobre os pecadores. Deus é justo. Ele não poderia deixar de ser justo e de cumprir a sua justiça sobre os pecadores. E assim, como ele sabia que nós não resistiríamos, nós não conseguiríamos, ele mandou o seu próprio Filho para nos resgatar. Tito 2,14, né, diz que Cristo veio e ele se deu por nós, a fim de nos redimir de toda a nossa iniquidade e purificar para si mesmo. Ele veio para purificar, através dele, para ele mesmo, um povo que era exclusivamente seu e que vai se tornar zeloso de boas obras e não pago ao maligno. Eu insisto em repetir isso para os irmãos. Muitas pessoas falam isso, que Cristo foi lá e pagou um preço para Satanás, para o diabo, para o maligno. Não, ele foi e se sacrificou para se cumprir a justiça de Deus. Então ele se deu como sacrifício por nós. Então ele pagou a Deus aquilo que deveria ser pago por nós. Preço da nossa redenção. Né? Isso inclui ali, meus amados, perdão dos pecados, né? Em Efésios 1,7 já falamos sobre isso, e o cumprimento da justiça, Romanos 5,17. E com isso nós recebemos também a vida eterna, que está lá em Apocalipse 5, 9, 10. Basta a gente ir lá e a gente dar uma lidinha que a gente vai saber disso tudo. Né? Assim, meus amados, entenda que, como já falamos no semestre passado, a redenção do cristão verdadeiro só estará completa na segunda vinda de Cristo. Como nós já falamos também na aula passada, está em Hebreus 9, 28, né? Que Cristo veio e se ofereceu de uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Né? E que ele vai vir uma segunda vez, sem pecado, aqueles que o aguardam para a salvação, aqueles que o aguardaram lutando contra esse pecado, perseverando na fé. Né?
Cada página das Escrituras, meus amados, é revelado um Deus missionário, aquele que quer que o seu povo se salve. Este é o nosso terceiro assunto de hoje. Desde o Antigo Testamento se apresenta, né? Provando a eles quem ele é de fato, quem é de verdade. E tentando guardar o seu povo, aguardando que o povo o busque de maneira voluntária. E como nós já dissemos anteriormente, erramos se nós pensamos que no Antigo Testamento Deus não tinha preocupações missionárias. Erramos completamente. Nós vemos hoje, e na aula passada, claramente, que Abraão, ele faria uma grande nação, e através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Isso já foi lido no início, Gênesis 12, no versículo 3, nós já lemos aqui no início da nossa aula de hoje. O Salmo 2,8 também destaca um Deus missionário e não um Deus nacionalista, como nós já falamos também do dilúvio sobre o povo a partir ali de Noé. Também após a Torre de Babel, nós vemos claramente ali o juízo de Deus pela falha do homem, né? E a sua promessa. E ali ele escolheu, logo depois disso ele escolheu ali Abraão para abençoar todas as famílias da terra, né? Todas as famílias da terra. Nós vemos, portanto, um homem que gerou uma família, que se tornou um povo, e este povo abençoaria a todas as famílias da terra por meio de Abraão, né? Este povo, meus irmãos, é quem? Israel. Deuteronômio 7,7 nos diz assim, né? Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos. Então Deus não escolheu porque eles eram os numerosos, né? Não eram os mais numerosos. Porque, na verdade, eles eram o menor povo entre os povos ali. Mas por quê? Porque o Senhor o amava, né? Amava Israel. E ele queria que eles guardassem o seu juramento, né? O juramento que os pais, os mais antigos, fizeram, né? Deus foi lá, tirou eles com mão poderosa ali da servidão do Egito. É difícil, né, meus amados? Receber tantas bênçãos, aprender e viver tantas coisas e mesmo assim não se dedicar a achar que eles eram os maiorais daquela época, né? Deus, ele queria que Israel se transformasse numa joia preciosa, né? Que a formosura da santidade de Deus estivesse ali nela. E que isso atraísse as outras nações. Meus irmãos, a fé e a confiança no Senhor e em sua vontade, a obediência, sabe? A obediência é a resposta voluntária que nós damos a Deus pela fé que nós temos. E o povo não fez isso em Israel. Ele desobedeceu, apostatou. Nós não podemos cair nessa armadilha. A obediência, meus amados, é a resposta que nós damos voluntariamente a Deus pela fé. Vejam bem, a Deus pela fé. Porém, Israel fechou, ou seja, falhou ali pela desobediência e pela apostasia. Isaías 24:5 é muito claro, né? A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Jeremias 31, no versículo 32, também é muito claro. Deus fez aliança com os pais deles, né? Tirou eles do Egito, mas não obstante a isso, Israel falhou, terminando por serem levados ao exílio, como nós já estudamos anteriormente. Eles foram para o exílio, 70 anos de exílio, devido a serem castigados pela justiça de Deus nesse sentido, né? Mas Deus, meus irmãos, Ele quer que todos se salvem, sem exceção. E assim Ele mantém a sua promessa dada ao homem na pessoa de Abraão. Assim Ele transfere a nós, os filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus, esta missão, que é a evangelização de todo o mundo. Herdamos o direito que pertencia a Israel.
herdamos o direito que pertencia a Israel. Simples assim, nós herdamos esse direito. Quem está em Cristo Jesus é hoje parte do povo de Deus. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5, de 13 a 15. Este, meus irmãos, é o ministério da reconciliação de Cristo. Paulo descreve isso em 2 Coríntios 5, 18 e 19. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ele diz assim, né? Ele diz dessa maneira: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Vejam bem, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E assim ele nos dá esse ministério da reconciliação, né? Esse ministério significa que Deus estava em Cristo naquele momento pelo qual ele estava passando, reconciliando o mundo com ele mesmo. Ele não imputou aos homens as transgressões, ele fez com que essas transgressões caíssem sobre ele. E assim ele nos confiou essa palavra de reconciliação. Portanto, a igreja nunca, em hipótese alguma, substitui Israel. Existe Israel e existe a igreja, juntos. Porém, Israel, ela vai voltar e estar com Cristo no momento certo. Está em Apocalipse, meus amados. Ela vai voltar e estar com Cristo no momento certo. Então, nós não substituímos Israel e nem iremos substituir em momento nenhum. A igreja é o que é? A junção de Israel e gentios. Israel e gentios. Eles com as crenças deles, porque eles não entendem que Jesus Cristo já voltou, já esteve aqui, que o Cristo já esteve aqui e já está tratando todo mundo dessa maneira. Eles não entendem, eles entendem Jesus ali como um profeta. Eles têm os entendimentos dele, não é o caso da nossa aula de hoje. Podemos fazer uma aula dessa em separado para que nós entendamos bem, mas é muito simples de entendermos isso, né? Então, Romanos, lá em Roma, tá lá em Romanos, sim. Romanos, eu acredito que a partir do verso 1, que Deus ele não rejeitou Israel. Não rejeitou. Nós somos ali o quê? Uma única junção. Nós estamos agora juntos com Israel. Mas é claro que com o tempo houve o quê? Um distanciamento de Israel com os cristãos. O que nós não podemos esquecer é da promessa da restauração de Israel, que vai acontecer ali no milênio. Vai acontecer ali no milênio, meus amados. Então, esta foi a nossa aula de hoje. Falamos muito a respeito de coisas que nós já tínhamos falado na primeira aula, mas essas duas, até a terceira aula, vai ser assim um conhecimento mais abrangente de tudo isso, mais ou menos em cima das mesmas questões. Aí nós vamos começar a abrir um pouco mais o campo. Já nós estaremos falando da janela 1040, que eu acho muito importante, cito novamente aqui, mas eu espero que vocês se mantenham interessados e prestem bastante atenção, que uma coisa vai acrescentando um pouquinho, até nós conseguimos montar este quebra-cabeça que nos foi apresentado pela Escola Bíblica da CPAD deste trimestre. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês tenham uma ótima noite.